Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma vez o programa Neurociência e Espiritualidade. Espero que você esteja conectados conosco, continue conectados conosco aqui na Rádio Aliança. E vou fazer uma oração para que o Senhor venha nos orientar nessa comecinho de tarde. Senhor, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui, Senhor. Abençoa cada um que está na audiência da rádio, dá sabedoria. Traz, Senhor, a nossa consciência aquilo que precisamos aprender nessa tarde. Obrigada pela presença, Senhor, do Espírito Santo conosco. Fique conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a consciência, né? A neurociência, ela fala muito sobre a consciência. E a palavra de Deus também fala bastante sobre a consciência. Mas muitas vezes nós não conseguimos identificar essa consciência. O que é essa consciência? É um pensamento? É a mente? Onde está a nossa consciência? O que define a consciência? E o que a consciência ela nos faz, nós podemos entender da consciência e a fé, né? A consciência e a fé. E para isso eu gostaria de ler aqui em 1 Timóteo 1:19, está escrito: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Então, a definição da consciência, podemos dizer que a consciência é como um sensor espiritual dentro de nós. Ela acusa, defende, alerta e direciona. Não é apenas emocional ou mental, é espiritual. Então, a consciência, ela não está separada do espiritual. Não é só emocional, não é só mental, mas ela também é espiritual. Então, a integração. Em termos simples, consciência é a voz interior que reflete a luz de Deus dentro do ser humano. Então, é a voz interior que reflete a luz de Deus dentro do ser humano. Uma consciência pura nos mantém firmes. Então, Timóteo 1:19 fala: mantendo a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então, a fé e a consciência, elas andam juntos, é uma integração. Não é possível sustentar uma fé saudável com uma consciência corrompida, né? Então, em 1 Timóteo 3:9, fala também: guardando o mistério da fé com uma consciência limpa. Então, como ter uma consciência limpa? Né? Como ter uma consciência limpa para que a nossa fé não venha naufragar? Então, a consciência, ela é basicamente tudo aquilo que nos define. O que nos define? Nossa cultura, aquilo que nós achamos que somos. Então, as nossas decisões vão refletir aquilo que está dentro de nós. Por isso que se a nossa consciência não estiver limpa, a nossa fé ela vai naufragar. Porque muitas vezes, se nós formos para um caminho, tomamos decisões que não estão de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus, a nossa fé, ela vai embora, nós perdemos a conexão espiritual. Tomamos decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus. E Timóteo também, 1:5, fala: ora, o objetivo que ordeno é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, da onde vem a fé sincera? Vem de uma boa consciência. A consciência, já falei que é uma junção de coisas. E nós podemos entender então que a nossa fé e a nossa consciência, se nós não tivermos uma consciência limpa, como Paulo está falando, uma consciência equilibrada, uma consciência que nos traz para os princípios da palavra de Deus, né, para uma moral de acordo com a vontade de Deus, a nossa fé, ela não vai crescer, ela não vai
prosperar, ela vai naufragar, aqui como está falando em 1 Timóteo 1:19. Muitas pessoas não perderam a fé por falta de Deus, mas por ignorarem os sinais internos. Então a consciência ela fala muito dentro de nós, os sinais que às vezes a gente rejeita, né? Porque nós deixamos de ouvir a nossa consciência e começamos a ouvir as nossas emoções. E muitas vezes as nossas emoções elas estão baseadas em dores, em traumas, no sofrimento, às vezes no sentimento de querer ser notado, no sentimento de estar ali e não ser observado. Então a gente acaba tomando decisões baseadas nesses traumas, nesses sentimentos confusos, né? Então a pessoa ela vai perdendo a conexão com Deus, porque ela não ouve mais a consciência. E relacionamentos que ferem, decisões desalinhadas, falta de limite. Então isso tudo começa a fazer parte da nossa vida, a entrar na nossa vida de mansinho, e a gente vai perdendo a conexão com Deus. Porque a consciência vem avisando. O que nos avisa quando estamos agindo em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com as leis, em desacordo com a lei da terra, com a lei do céu, é a nossa consciência. Então, se a nossa consciência ela estiver corrompida, provavelmente a nossa fé também ela vai naufragar. Porque o que a nossa voz interior, aquilo em que nos avisa interiormente, né, é a nossa consciência. E coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, vai entrando de mansinho, por ignorarmos a nossa consciência. Ignorar a consciência gera naufrágio emocional e espiritual. A consciência ela é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20 e 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior do ventre. Então, se o espírito do Senhor não estiver em nós, nós estamos em um lugar obscuro. As nossas decisões vão ser obscuras, porque nós precisamos da consciência que está ligada com a palavra em todo um contexto para nós estarmos de acordo com a vontade de Deus. Deus usa a consciência como um instrumento de luz. Então, muitas vezes nós esperamos que Deus ele venha falar com a gente assim, faz isso, faz aquilo, usa uma pessoa, né, para falar com a gente. Pode ser que sim, mas muitas vezes ele fala através da nossa consciência, né? É um instrumento de Deus para a nossa vida. Ela revela intenções, motivações e verdades escondidas. Muitas vezes a consciência ela fala, né? Não vai por esse caminho, não toma essa decisão. E muitas vezes nós vamos e tomamos aquela decisão. Então a nossa intenção é baseada em algo dentro de nós que não está ajustado, e a gente passa por cima daquilo e toma a decisão. E depois vem as consequências da nossa vida, porque nós deixamos de ouvir a nossa consciência, que muitas vezes o Espírito Santo vai estar falando conosco através da nossa consciência. E hoje o que acontece muito? Nós não queremos parar para nos ouvir de verdade, parar para analisar os nossos dias, como nós procedemos, como que nós tomamos as nossas decisões, fazer um checklist da nossa vida. Eu estava conversando com a Lília agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava fazendo antes de vir para cá, eu estava fazendo um checklist da minha semana, né? Porque essa semana eu não consegui estudar e eu estava pensando mais o que eu fiz. Eu quero fazer um checklist, eu quero lembrar de tudo que eu fiz, porque eu deixei de fazer isso, né? E comecei a repassar as coisas que eu fui fazendo, segunda-feira, terça-feira, e eu vi que realmente eu estava muito ocupada, trabalhando, fazendo coisas,
E acabei deixando de estudar nessa semana. Então, o que a gente não faz, o que não é comum, né, hoje em dia nós fazemos, é a gente fazer esse checklist na nossa vida, de como nós estamos procedendo no dia a dia, como que está sendo os nossos dias, a gente está usando o nosso tempo com coisas boas, né? A gente está crescendo, a gente está buscando desenvolver, a gente está buscando melhorar, a gente está ocupando o nosso tempo com coisas que vão dar frutos, né, na nossa vida. E muitas vezes nós temos que deixar certas coisas que vamos supor, ou o nosso ego, ou algum sentimento de eu quero, né, fazer aquilo, mas na verdade o que eu preciso é fazer a outra coisa. A nossa consciência está falando, a minha consciência hoje estava falando comigo, né, olha, você precisa, você não pode perder o foco, você precisa estudar, você precisa separar um tempo para isso, apesar de que as outras coisas que eu fiz também eram importantes. Mas a minha consciência está sempre me lembrando, você precisa, porque você tem um prazo para entregar tal coisa, você tem um prazo para finalizar tal coisa. Então a nossa consciência está sempre nos alertando. E muitas vezes a gente vai deixando passar, porque às vezes aquilo que a nossa consciência está nos alertando não é tão interessante para a gente no momento, né? Então a gente faz escolhas, nós escolhemos o que é mais importante e o que não é tão importante assim. E as nossas escolhas, se elas não estiverem muito centradas, né, muito pautadas dentro da nossa vida, naquilo que nós precisamos, nós tomamos decisões que nos atrasam, né, que nos impedem de crescer, desenvolver, de progredir, e passa o tempo, passa o ano e a gente vai deixando coisas importantes para trás. E a nossa consciência, ela também nos lembra do quê? Da nossa intimidade com Deus. E nesse tempo que eu estava pensando hoje, na hora que eu vim para cá, fazendo esse checklist, né, da minha agenda da semana que passou, e eu vi também que eu gosto de ter um tempo de oração, eu gosto de ter o meu momento. E foi muito corrido, mas a gente, às vezes, assim, eu senti a necessidade, deixei passar. Mas muitas coisas que são importantes para nós e a gente precisa fazer, a gente tem que fazer um momento para isso acontecer. Ter uma logística mais adequada para coisas importantes. A parte espiritual é a primeira delas. E muitas vezes a gente já acorda de manhã, já vai fazendo o que a gente precisa fazer, a gente que é mulher já vai para a cozinha e já vai para a lavanderia. Hoje eu acordei de manhã, já fui para a lavanderia com roupa para lavar e fazendo as minhas coisas. E a gente precisa parar, ir lá e ter um tempo com Deus. Mas as tarefas que a gente acha mais importante, a gente só vai fazendo. E a nossa consciência tenha um tempo comigo, tenha um tempo com Deus. Deus falando, vem ter um tempo comigo, através da nossa consciência. Né? O Espírito Santo, ele trabalha, ele fala com a gente através da nossa consciência. Por isso que Deus usa a consciência como um instrumento de luz. Ele revela nossas intenções, motivações e verdades escondidas. Então, ele usa como um instrumento, ele traz a luz para dentro de nós, nos dando discernimento. Por isso que a nossa consciência, ela, como Paulo fala, ela tem que estar limpa, ela não pode estar corrompida, né? E consciência ilumina feridas não tratadas, padrões repetitivos, mentiras que acreditamos. Ela não apenas acusa, ela revela para curar. Aquilo que você não quer olhar, sua consciência já viu. É o que eu estava falando agora. E muitas vezes nós vamos passando nossos dias, fazendo aquilo que nós achamos que é mais importante para a gente, e vamos deixando algumas coisas passar, mas a nossa consciência, ela já viu. Como a minha consciência hoje me falou, você não estudou essa semana, e isso é importante para você.
Você precisa fazer isso. Você não pode abrir mão, nem pelo menos uma hora do dia, pelo menos uma hora por dia de estudar, né? Como a gente não pode abrir mão da comunhão com Deus, né? A nossa consciência, ela está sempre nos alertando. E muitas vezes, comportamentos, entra aí a questão também pode se falar aqui, da procrastinação. A consciência está falando, mas nós procrastinamos em tomar aquela decisão, em pôr em prática aquela decisão. De decidir. O que é decisão? Hoje eu decido fazer, todos os dias eu vou fazer tal coisa. Ou pelo menos um dia sim, um dia não, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer até que gere um hábito, né? Aquilo fica intrínseco dentro de nós e isso é passado através do nosso dia ali, através das nossas tarefas, né? Fica uma tarefa automática, como as outras coisas fica automático para a gente, né? Então, muitas vezes, até que se torne um hábito automático, nós temos que perseverar, insistir, né? É que nem vida de oração. Vida de oração é uma questão de perseverança, insistir, porque muitas vezes a gente não tem uma vida de oração pela falta de insistência. A gente ora ali e tal, mas não é aquela coisa de todos os dias, aquele momento, às vezes é na hora de dormir e tal. Mas o que o Senhor sempre está falando com a gente é da intimidade. E o Espírito Santo, ele fala conosco através da nossa consciência, né? Querendo nos trazer para um lugar de comunhão com Deus. Porque é nesse lugar que nós vamos desconectar da terra e entrar na atmosfera do céu. E nós vamos ser tratados pelo Espírito Santo, né? Ali o Espírito Santo, ele começa a quebrar os padrões, ele nos mostra os padrões através da consciência, né? Que ele trabalha através da consciência, ele fala conosco através da nossa consciência e começa a quebrar padrões, né? E bem desmistificando toda essa ideia de crenças, né? Muitos de nós, vamos dizer todos nós temos muitas ideias de crenças limitantes. E por isso a importância de olhar para nós mesmos, parar para refletir no nosso dia a dia, como nós estamos vivendo a nossa vida. Será que nós estamos fazendo aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento, tanto espiritual, quanto pessoal, quanto profissional? Será que nós estamos tirando um tempo para aquilo que realmente é importante para a nossa vida? Porque muitas vezes a pessoa vive com muitas crenças limitantes, não toma decisões, não faz o checklist aí da sua vida, não para refletir nas decisões que estão tomando e fica culpando Deus, culpando a sociedade, culpa a igreja, né? Transfere a culpa, né? Porque eu não sou visto mesmo, porque eu isso, porque aquilo, para mim não acontece nada. Mas o que nós estamos fazendo para nós nos desenvolvermos? Será que é só esperar que Deus vá fazer tudo? Será que o Espírito Santo já não está incomodando através da consciência que você precisa estudar, que você precisa buscar novos conhecimentos, que você precisa ter novos hábitos, que você precisa fazer uma faxina mental, tanto mental quanto na casa, né, no guarda-roupa? Isso faz bem também para a gente. Então, será que a gente não precisa ter mais ação, né? Mais ação do que ficar só esperando? E às vezes a pessoa fica esperando uma palavra profética para mudar de vida. Mas na palavra de Deus já tem muitas palavras proféticas, né, que nós já podemos usar, é para nós. Então, não é só esperar, né? Nós precisamos agir baseado na palavra que Deus já liberou na nossa vida. Pode ser que você não tenha recebido uma palavra profética só para você através de uma pessoa, mas nós estamos com a palavra de Deus na mão, um monte de promessas que Deus já liberou para a nossa vida. É só nós acessarmos essas palavras. Então, às vezes a gente fica esperando que Deus ele venha e faça, né,
Não, negócio não sabe da noite para o dia. E às vezes o que Deus está esperando da gente é uma ação. É uma ação. Eu preciso ver o que o Espírito Santo está falando comigo através da minha consciência. Eu preciso mudar meu comportamento. Eu preciso ter um novo estilo de vida. O que eu preciso fazer para romper essa fase e crescer em sabedoria, em crescer profissionalmente, em sair dessa zona de conforto que eu tenho vivido. Então, isso é muito importante e prestar atenção nos nossos sentimentos, porque a nossa consciência ela não nos deixa enganada. Mas também tem as pessoas com uma consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2 tem uma parte que fala, tendo cauterizado a própria consciência. Né? Então, a consciência, o que significa uma consciência cauterizada? É insensível, endurecida, sem reação ao erro. Então a pessoa se torna uma pessoa insensível, porque a consciência está cauterizada. Em 1 Coríntios 8 e 7 fala, e a consciência sendo fraca se contamina. Então olha os perigos de nós não termos uma consciência equilibrada, uma consciência baseada nos nossos valores da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Então, consciência cauterizada, pessoa insensível, endurecida, sem reação ao erro. O que é insensível? Hoje o que nós mais vemos são pessoas insensíveis, não tem empatia pela dor do outro, não liga, não se importa pelo que o outro está passando, desde que eu esteja bem, não me importa com a situação do mundo, não me importa com a situação do meu vizinho. E aqui entra também a questão de nós não pregarmos o Evangelho, né? Para as pessoas, nós não falarmos o amor de Deus. Quando eu falo de pregar o Evangelho, não é sair por aí pregando, né, pegar uma Bíblia, não é só isso. Muitas vezes a gente pensa que tem que ser assim, não. A gente prega o Evangelho, às vezes, no nosso trabalho, através da nossa forma de viver, da nossa vida. Não precisa falar muito, é o nosso testemunho de cristão, a nossa vivência na sociedade. Como a sociedade está nos vendo hoje em dia. Então, a gente vê as pessoas no mundo com a mente cauterizada, mas acontece que pessoas dentro da igreja também estão com a mente cauterizada. Por que isso? Por que eu falo sobre isso? Pelo comportamento. Né? Pelo comportamento, a Bíblia fala que a gente reconhece a árvore pelos frutos. Então, não é pelo nome da árvore, né? Aquela árvore é uma mangueira, mas se ela não der os frutos, cadê o reconhecimento da identidade daquela árvore de verdade? Ela vai ser uma mangueira, mas sem fruto. Cadê a prova, né, do que se consiste o nome dela? E nós, como servos de Deus, né, nós temos o dever de dar bons frutos, porque nós carregamos algo muito valioso dentro de nós. Nós carregamos a presença de Deus. Então a gente tem que ter a noção de aonde que aonde nós entrarmos, aonde a gente estiver, nós temos dentro de nós a presença de Deus. Nós estamos carregando a presença de Deus. Então é uma responsabilidade. Nós vamos pregar em lugares improváveis, né? Na fila de um banco, hoje não tem mais fila em banco, né? Mas antigamente se tinha muito. Fila de mercado. Quando uma pessoa fala, nossa, mas esse mercado tá horrível, porque tem muita fila, o atendimento não tá legal, porque isso, porque aquilo. E o que mais tem hoje em dia é isso, né? Eu, na minha casa, sou eu que faço a compra, então eu vou cada vez eu passo no mercado, passo no outro mercado, né? Eu vou indo assim, fazendo a via sacra, né? Onde tem as promoções. Então, e eu sei que eu vou chegar lá, é um lugar que tem fila, né? Então eu tenho que disponibilizar um tempo do meu dia,
que eu sei que eu vou chegar lá, eu não sou exclusiva no lugar. Vai ter fila e eu preciso entender, a minha consciência precisa estar ciente dos valores, né, comum ali do cidadão, né, de ser um cidadão moral, ético moral. Né? Eu tenho que saber que ali tem funcionários que é manual, né, não é máquina, é manual, tem um tempo ali para desenvolver aquele trabalho. Né? E as pessoas começam a reclamar e começam a ser insensíveis, né, àquela pessoa que está trabalhando ali em todo aquele ambiente. E qual é a forma que nós devemos proceder nesse lugar? É não falando, é verdade mesmo. Nossa, esse mercado é um saco, esse horário. Ah, porque é muita fila, porque não sei o que e tal. Não, não é assim que nós procedemos. Não é desse jeito, é entrando pensando da mesma forma das pessoas. A gente sempre tem que vir com uma fala de amenizar a situação, equilibrar a situação, apagar o fogo. Né? Nós precisamos apagar o fogo. É como pegar uma pessoa que está ferida e pôr um bálsamo na ferida. Né? Acalmar a situação. Quando isso acontece comigo, perto de mim, né, que a pessoa quer começar a inflamar e tal, eu olho para a pessoa e falo, é normal, o mercado é assim. Por isso, nós temos que ter a consciência de quando a gente vier fazer uma compra, já deixar um tempo separado para isso. E que bom que as pessoas estão comprando, significa que estão tendo condições para ir lá comprar. Então, tudo é para a glória de Deus. Se a gente está numa fila de mercado, que bom, Deus está dando o quê? Condições para nós estarmos lá. E nós temos que ser gratos até na fila de um mercado. E a pessoa também se torna endurecida. O que é uma pessoa endurecida? Uma pessoa rígida, uma pessoa que é implacável, uma pessoa que não aceita nada. Ela tem a visão dela e é aquilo e pronto. Eu tenho a minha visão, não mudo. Mesmo que com provas, às vezes, que do outro jeito é melhor. Mas a pessoa está tão enrijecida, ela está tão endurecida, ela está tão com a mente cauterizada que ela não aceita, né? A mudança, ela não aceita nem a própria consciência corrigindo ela. O que eu falo sobre essa questão do endurecimento? Às vezes, a sua consciência, o Espírito Santo está falando com você através da sua consciência. Aconteceu alguma coisa, você e seu irmão, alguém, e a sua consciência começa, o Espírito Santo, pede perdão. Mas você foi a vítima nisso. Né? E o Espírito Santo pede perdão através da sua consciência. Pede perdão. E a pessoa está tão enrijecida, endurecida, que ela fala, não, mas eu estou certa. Eu tenho razão. Eu não vou pedir perdão. E fica aqui naquilo. É uma mente cauterizada, endurecida. Não ouve a consciência. Portanto, não ouve o Espírito Santo. Não tem discernimento, porque está com a mente cauterizada. E também tem sem reação ao erro. Ela não reage ao erro. Pessoas que muitas vezes nós vemos aí, tanto do mundo quanto na igreja, que vê o erro, vê a sociedade, vê para onde estamos indo e não reage ao erro, porque hoje tudo é normal, né? Tudo é normal, cada um vive do jeito que quer, tudo muito subjetivo, é aquilo que eu acho e pronto. Se você acha isso, também é normal. Mas não é para isso, não é assim. E os nossos princípios? E a nossa consciência que está ligada com a nossa fé? Né? Aqui, se nós não realinharmos a nossa consciência, se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós aqui, a nossa fé naufraga. Por isso que muitas pessoas estão deixando a fé, estão deixando de acreditar na palavra de Deus, estão deixando de acreditar que Jesus vai voltar. Não tem mais aquela chama queimando dentro dela, acreditando na volta de Jesus. Porque a mente foi cauterizada. Por quê? O pecado, ele foi entrando de mansinho. A mente começou a ser cauterizada aos pouquinhos, né?
A consciência foi avisando, mas a gente vai postergando em fazer diferente, em ouvi-la e fazer diferente, né? Então, quando chega nessa parte da cauterização, da mente está cauterizada, não foi do nada. Tudo entra na nossa vida aos pouquinhos. Entra na nossa vida quando a gente não reage ao erro, quando a gente não reage ao pecado, né? Tipo, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso na minha família, porque não é isso que a palavra de Deus fala para os filhos dele. Portanto, se eu sou filha de Deus, isso não faz parte da minha identidade em Deus. Porque, como eu falei, nós carregamos algo importante dentro de nós. Então, a nossa identidade, ela está ligada, ela está conectada com a identidade do nosso Pai. Então, quando nós não reagimos ao erro, a nossa mente está cauterizada pelo pecado. É um processo perigoso. A consciência não se perde de uma vez. Ela é silenciada aos pouquinhos. Nós vamos ouvindo ela falar, nos corrigindo e a gente vai deixando. É como para começar a praticar um pecado, entre aspas, que é tranquilo, é pouquinho, é um pecadinho, né? E vai fazendo aquilo ali, fazendo aquilo ali. E isso é perigoso, né? Porque vai levar a gente para um lugar que fica sem reação ao erro. Vai cauterizando aos pouquinhos a nossa mente. Aquilo vai sendo introduzido na nossa vida e passa a se fazer parte do nosso estilo de vida, né? E vai cauterizando a nossa mente. Porque nós vamos silenciando a nossa consciência. Primeiro incomoda, depois é ignorada. Nós começamos a ignorar a nossa consciência. Em seguida, justificada. Nós justificamos os nossos atos, que nós sabemos que está errado, né? Mas não mudamos. Até que não fala mais nada, ficou comum, né? Pegou aquilo, já incorporou, né? Faz parte da nossa vida, faz parte ali, o pecado começou a fazer parte. Então, cauterizou a mente. Então, isso é muito perigoso, por isso é importante nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, nas nossas decisões, como nós estamos procedendo, né? Em casa, no trabalho, aonde a gente está, né? Na academia, né? Como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo, ter reflexões sobre nós, sobre a nossa vida, né? E o que acontece muito mesmo em relação com as mulheres, se acostumar com a dor, aceita o que fere a sua identidade, isso também nos homens, normaliza o que Deus nunca aprovou, né? Normalizar o pecado. Quando nós normalizamos o pecado, é uma frase hoje que é muito usada e a gente tem que prestar muita atenção, é a frase do nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso aí já foi, isso aí é passado. Hoje a gente está no século XXI e tal. Isso não tem mais problema. É muita religiosidade. Mas a religiosidade, ela moldou, né, muitos caráteres. Então não pode se dizer que a religiosidade também não serviu de nada, né? Tudo que é em excesso que não é bom. Mas todo o excesso não é bom, tanto a religiosidade como nada a ver. Isso é perigoso para nós. É perigoso. Então, tudo que vai se acostumando com a dor, seja qualquer tipo de dor, aceitar o que fere a sua identidade, pessoas que te descredibilizam, né? Faz você ficar ali numa situação que você vai perdendo a sua identidade. Então, você perde o controle da sua própria vida. E normalizar o que Deus nunca aprovou. O normal demais, ele pode nos levar para o abismo. Normalizar tudo. Normalizar pecado, normalizar tudo. Quando a consciência cala, o perigo aumenta. Então, quando a consciência parou de te acusar, parou de conversar com você, parou de te dar a direção, é porque está cauterizada a mente. Então, a consciência,
corrompida, muitas vezes chamada de cauterizada ou manchada, é o resultado de uma persistente negação da verdade e vivência no pecado, né? A pessoa, ela nega e está no pecado. Ao contrário da consciência pura, ela justifica o erro e persiste o senso de justiça. Quer dizer, traz a justiça, age na justiça, admitir o nosso pecado, pedir perdão dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus e nos alinharmos com a vontade de Deus. Então, para nós finalizarmos essa reflexão nessa tarde, viver com uma consciência alinhada. Provérbios 20 fala sobre a integridade no caráter e decisões, né? Então, o que a gente tem que prestar muita atenção? Como está o nosso caráter? Porque as nossas decisões é baseada no nosso caráter. O nosso caráter, ele tem toda essa integração da consciência emocional, espiritual, né? Física. Então, é uma junção de coisas. Isso vai nos definir como seres humanos e como cristãos. É como definir os nossos frutos. Então, aí vai falar, os nossos frutos falam quem nós somos. É os nossos frutos. Então, é integridade, caráter e decisão. Então, como estão as minhas decisões? Como estão as suas decisões? Como está o meu caráter, o teu caráter? Então, viver com a consciência alinhada é viver com integridade. Um ser integral, né? Sem estar fragmentado, sem estar longe da origem, longe de Deus, longe da identidade. Quando eu falo longe, não é fora da igreja, né? Não é afastado da igreja. É a comunhão com Deus, é saber que nós somos em Deus, é saber que nós carregamos o que nós carregamos. É estar alinhado com a verdade, porque sem a verdade nós não vamos dar bom fruto. Não tem como ter bons frutos se a gente não está alinhado com a verdade. Esses frutos vão ser contraditórios se a gente não tiver integridade, com verdade, vai estar desalinhado com a palavra de Deus. Então os frutos não estão de acordo com aquilo que a gente fala, que a gente acredita, né? E com a sensibilidade espiritual também. Porque daí vem o nosso discernimento. Né? O nosso discernimento vem de toda essa junção. Porque se tudo isso estiver bagunçado, o nosso discernimento, não tem como ter um discernimento espiritual sem essa integração, sem nós estarmos integrados na palavra de Deus. Né? Um ser integral, sem estar com falta de... tem um buraco aqui, que eu sinto esse buraco, tem essa falha que eu não consigo. Mas isso é assim mesmo. A gente fala, é assim mesmo, você não consigo romper. Não consegue. Quando a gente entende, ouve a nossa consciência, que o Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência, nos trazendo para a cura, para um realinhamento, para um alinhamento. Né? Vamos realinhar isso aqui, vamos deixar certinho, vamos nos alinharmos com a vontade de Deus, vamos alinhar a identidade, né, com a identidade do nosso Pai. A consciência, ela guia, ela nos alerta, ela nos protege e ela revela. Mas também ela pode endurecer, se corromper e se calar. Então, a importância, né, de nós pararmos um tempo, às vezes até no nosso momento de oração mesmo, começar a buscar ali na nossa mente a nossa forma de viver, como estamos vivendo, como está sendo o nosso culto, né, aonde nós vamos. Não estou falando culto dentro da igreja, né? Não é esse culto, porque a todo tempo nós estamos prestando um culto, né? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, se tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, em tudo a gente está prestando um culto, né? Nosso trabalho é uma forma de adoração a Deus. Eu falo que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se eu limpo a minha casa é para a glória de Deus. Se eu estou trabalhando é para a glória de Deus. Se eu estou aqui, principalmente é para a glória de Deus.
porque é uma coisa que eu nunca nem pensei. E é um peso espiritual forte para a gente estar aqui, não só eu, acredito que também as outras irmãs que apresentam aqui. Tudo é para a glória de Deus. Nós somos carentes de Deus, né? A nossa alma, né? Ela precisa de Deus. Então tudo é para a glória de Deus. Então nós precisamos ver que tipo de culto nós estamos prestando. E eu quero finalizar essa reflexão falando que a consciência não é a nossa inimiga. Ela é um instrumento de Deus para nos proteger. Porque muitas das vezes Deus pode não usar uma pessoa especificamente para falar comigo ou com você, mas Ele fala através da nossa consciência. Aquilo que hoje te incomoda por dentro pode ser o Espírito Santo te chamando de volta para um alinhamento. Então hoje o que nós precisamos é ser mais alinhados com a vontade de Deus, mais alinhados com o céu, porque cada vez que nós deixamos passar, né, vamos aceitando o erro, vamos normalizando tudo, vamos achando que tudo agora é assim, né, e nós vamos nos afastando, nós vamos desalinhando de Deus. Então nós vamos perdendo a conexão com Deus, né? E a nossa fé, ela vai naufragando. E com isso a nossa mente vai começando a ficar cauterizada. Então é muito importante que nós voltamos para a essência, sabe? A nossa essência verdadeira, que é Deus. Prestarmos atenção nos nossos atos, prestarmos atenção como nós estamos agindo dentro da nossa casa, com nossos vizinhos, no nosso trabalho, qual é a nossa conversa, o que mais a gente fala. Tem sempre coisas que a gente vive repetindo, né? Se é uma coisa ruim, por que eu repito isso? Então o Espírito Santo, através da nossa consciência, ele vai botar luz nesse lugar aí, precisa alinhar esse lugar aí, precisa de cura nesse lugar aí, para mudar a forma de pensar. Nós precisamos sempre renovar a nossa mente. Eu sempre falo desse versículo, Romanos 12:2. Paulo está falando, a gente precisa renovar a nossa mente, porque senão nós não vamos viver boas coisas. Nós vamos viver sempre na mesmice, nós não vamos viver nem aquilo que Deus tem para nós, por causa que da nossa ação, por falta de ação, né? Deus já tem planos para todos, Deus tem promessa, né? Então, se nós não mudarmos a nossa mente, não alinharmos a nossa vida, né, com Deus, nós perdemos as bênçãos. E se não cuidarmos, se não nos ajustarmos, isso pode levar a nos perder a salvação, porque o pecado vai entrando de mansinho e nós vamos nos afastando, até que tudo isso, né, para de fazer sentido. Chega uma hora que não tem mais sentido. Eu vou para a igreja para quê? Eu vou ler a Bíblia para quê? Eu vou orar para quê? Perdeu-se o sentido, perdeu a conexão espiritual. O GPS ali, ele falhou, está falhando, não está mais captando o radar do céu. Eu estava vendo uma reportagem de um cientista, um neurocientista, ele falando sobre a glândula pineal que nós temos na nossa mente. E ele não é cristão. E ele fala que essa glândula, ela é como se fosse um GPS, que ela nos alinha com o céu. Ele fala o céu, né? A neurociência fala o céu, fala da natureza, né? Usa esses termos, mas ele fala, você pode falar baseado na tua fé. Eu falo que é Deus. Então, se a neurociência ela fala que nós temos uma glândula, que na cultura egípcia eles falam do terceiro olho, né, que fica aqui. Essa glândula, ela fica bem nesse meio aqui da nossa cabeça, que é aquele desenho, né, que tem muito terceiro olho. É a glândula pineal. E ela não só serve para isso, é uma conexão. Então, se a ciência hoje reconhece isso, que nós temos uma conexão com o ser divino, com o céu, nós precisamos estar alinhados com Deus, para nós podermos desenvolver
a vontade dele, fazer a vontade dele, para que nós não venhamos cair nos laços do inimigo, porque hoje em dia nós vemos que está muito difícil, a situação ela está se encaminhando, né? O mundo ele se encaminha, está caminhando para a perdição. Então aquele que não estiver conectado com a vontade de Deus, não estiver alinhado com o céu, a mente, o pecado vai entrando e a mente vai ficando cauterizada e podendo, né, até perder a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa terra, que nós podemos buscar em Deus, né, sempre estarmos alinhados com a vontade dEle, sempre estarmos buscando a misericórdia dEle, para que nós não venhamos nos perder. Porque corre o risco, né, de se nós deixarmos passar, se nós deixarmos coisas importantes, que é o combustível da nossa vida, tanto espiritual, quanto emocional, como física, nós deixarmos passar, chega uma hora que isso não faz mais sentido. E nós podemos até perder a nossa salvação, perder não só a salvação, né, que é uma coisa assim, que é o mais importante para nós. Nós perdemos aqui na terra o que é importante, também a nossa salvação, que é importante para nós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Uma consciência alinhada com Deus gera uma vida alinhada com propósito. Então, o nosso propósito de vida vem de um alinhamento, de uma consciência em Deus. Que você fique com essa palavra, essa reflexão nessa tarde. Que o Espírito Santo ele venha nos alinhar, né, com Deus, que Ele venha nos tratar, que a nossa consciência esteja limpa, que a nossa consciência ela não seja corrompida pelos pecados desse mundo, que o Espírito Santo ele te encontre nessa tarde, ele te dê um direcionamento, que você abra o seu coração para que essa semente ela possa germinar, né, dentro de você, que você venha dar bons frutos, que o Espírito Santo ele te use, né, através da sua vida, das suas experiências, para você falar na fila do mercado, para você falar na fila, sei lá, onde você vai, né, onde você tem um contato social. Fala de Deus, fala daquilo que Deus pode fazer, seja a diferença no lugar onde Deus te colocou. Todo lugar que nós estamos é para um propósito específico, é para nós sermos exemplos, é para nós transmitirmos calma, para nós apaziguar, é para nós botar pano ali para apagar o fogo, né? Não é para a gente inflamar nada, não é para a gente dar voz, né, às pessoas que estão machucadas nesse mundo. É para a gente trazer calma, trazer luz, trazer paz e não confusão. Então, que você fique com essa palavra. E eu agradeço pela audiência, eu agradeço a Lília, eu agradeço o Rinaldo, eu agradeço o pessoal aqui da rádio, que são sempre muito atenciosos com a gente e tem aberto essa porta. Eu falo que eu não prego, eu falo assim, né? Eu falo da palavra de Deus do meu jeito, porque Deus me chamou para falar assim, é assim que eu sei falar, então é assim que eu falo. Então Deus vai te usar do jeito que você é, não precisa você querer ser uma outra pessoa. O Espírito Santo ele usa a gente dentro da nossa possibilidade. Lógico que ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento, mas você não precisa se tornar uma outra pessoa. Deus vai usar você do jeitinho que você fala. Então não espere você viver tantas coisas extraordinárias, você falar super bem, você ter muitas coisas para contar. Não, só o fato de hoje nós estarmos aqui vivo, você está me ouvindo, eu estou aqui falando, já é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, que você seja um instrumento de Deus, um instrumento de cura, um instrumento de libertação, um instrumento de salvação para a vida de outras pessoas. Eu declaro isso para a sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço pela audiência, eu agradeço pela oportunidade de poder falar aqui, e fiquem todos na paz do Senhor.